Aluna que nos indagou sobre quando surgiu o controle difuso no Brasil, a resposta nós sabemos. Surgiu com a Constituição de 1891, conhecida como Constituição de Rui Barbosa. Simples essa pergunta, não? Vamos verificar qual a próxima pergunta que os alunos nos fizeram acerca desse importante tema? Vamos então verificar a segunda pergunta. Vamos a ela. Pergunte ao professor. Professor, o que é cláusula de reserva de plenário? Muito bem. Cláusula de reserva de plenário é uma matéria que o aluno não pode esquecer jamais. Cláusula de reserva de plenário está prevista no artigo 97 da Constituição Federal. Segundo o artigo 97 da Constituição Federal, os tribunais somente podem declarar uma lei inconstitucional ou por maioria absoluta dos seus membros, ou maioria absoluta do seu órgão especial. Alguém poderia perguntar, mas ô Flávio, o que é órgão especial? Você já falou algumas vezes no programa de hoje. O que é órgão especial? Alguém poderia me perguntar. Ah, meus amigos, eu respondo a vocês. Órgão especial, ele está presente naqueles tribunais com maior número de julgadores. Quando há um número maior de julgadores, em vez de todos os desembargadores, todos os julgadores se reunirem, haverá um órgão representativo, que é o órgão especial. Então, cláusula de reserva de plenário significa isso. Significa que os tribunais só podem declarar uma lei inconstitucional ou por maioria absoluta de todos os seus membros, ou maioria absoluta do órgão especial. E a conta que eu costumo fazer, ela é bem característica, dá para guardar da seguinte maneira. No Supremo Tribunal Federal, lá no STF, são 11 ministros. Mais da metade de 11 ministros são 6 ministros. Ou seja, para o Supremo, então, declarar uma lei inconstitucional, terá que fazê-lo por maioria absoluta dos seus membros, ou maioria absoluta do órgão especial. No caso, no Supremo, como não há órgão especial, maioria absoluta dos seus membros, ou seja, 6 ministros, pelo menos. Ficou fácil, né? Tranquilo? A cláusula de reserva de plenário? Vamos verificar agora a próxima pergunta? Vamos verificar o que os alunos agora têm para nos perguntar sobre o controle difuso de constitucionalidade. Vamos à terceira pergunta? Vamos a ela. Pergunte ao professor. Professor, o que é a transcendência dos motivos determinantes? Muito boa pergunta. Aliás, é uma pergunta que tem caído em todos os concursos públicos aí, como ou pergunta objetiva ou como pergunta dissertativa, inclusive. Transcendência dos motivos determinantes. Eu disse para vocês que o controle difuso de constitucionalidade, normalmente, ele tem efeito interpartes, não é isso? Ele produz efeitos para as partes no processo. Mas eu disse que, recentemente, o Supremo Tribunal Federal, em algumas de suas decisões, disse que aquela decisão geraria efeitos erga omnes. Aquela decisão geraria efeitos para todo o Brasil. Isso aconteceu, por exemplo, com o habeas corpus, no qual o Supremo declarou inconstitucional a lei de crimes hediondos que vedava a progressão de regimes. Aquele artigo da lei de crimes hediondos que dizia que o condenado por crime hediondo cumpriria a pena no regime integralmente fechado, foi declarado inconstitucional pelo STF. E aquela decisão, no controle difuso de constitucionalidade, gerou efeitos para todo o Brasil. Isso é o que nós chamamos de transcendência dos motivos determinantes. Essa teoria do Supremo Tribunal Federal atenuou por demais o artigo 52, inciso 10 da Constituição Federal. Ou seja, o artigo 52, inciso 10, que ordenava a remessa do processo para o Senado, transformou-se numa mera comunicação. Portanto, minha querida telespectadora da TV Justiça, transcendência dos motivos determinantes é uma nova posição do Supremo Tribunal Federal, no qual a sua declaração de inconstitucionalidade no controle difuso pode gerar efeitos erga omnes. Tudo bem? Não é fácil? Vamos à próxima pergunta, feita pelos nossos alunos e alunas de todo o Brasil?
Vamos a ela. Pergunte ao professor. Quando o Senado se manifesta no controle difuso de constitucionalidade? Pois bem, segundo a Constituição brasileira, o Senado, ele participa apenas e tão somente do controle difuso. O Senado, ele não participa, aliás, ele nunca participou no controle concentrado de constitucionalidade. Então, lá naquele controle concentrado, controle da ADIM, controle da ADPF, lá o Senado não participa, aliás, o Senado nunca participou. O Senado só participa, segundo a nossa Constituição, nos termos do artigo 5210, no controle difuso. Então, qual é a ideia da Constituição? Declarada uma lei inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, no controle difuso, o Supremo remete o processo para o Senado. E o Senado, se quiser, suspende a execução da lei no todo ou em parte. Basta ler o artigo 5210 da Constituição para você chegar a essa conclusão, que o Senado participa no controle difuso de constitucionalidade, apenas e tão somente no controle difuso, quando o Supremo declarar uma lei inconstitucional. Não obstante, como eu disse aqui para vocês, esse artigo 5210, segundo o STF, passou por uma mutação constitucional. Isso mesmo, uma mutação constitucional. Não mudou o seu texto está exatamente igual, mudou a sua interpretação. Como assim? Como assim mudou a interpretação do artigo 5210? O entendimento atual do Supremo é que, em alguns casos, a remessa para o Senado é uma mera comunicação, uma mera informação para o Senado de que uma lei foi declarada inconstitucional. Ok? Mas as perguntas ainda não terminaram. Tem mais uma pergunta aí. Vamos ver o que os alunos de todo o Brasil têm para nos indagar? Vamos a mais uma pergunta? Vamos a ela. Pergunte ao professor. Oi, professor. O Supremo Tribunal Federal pode manipular os efeitos do controle difuso? Mas que pergunta importante que eu não falei até esse instante. A pergunta da nossa querida telespectadora foi: o Supremo pode manipular os efeitos da inconstitucionalidade no controle difuso? O que é isso? Manipular os efeitos. Eu explico melhor para vocês. A Lei 9868 de 99, que fala sobre o procedimento da ADIM, ou seja, o procedimento da ação direta de inconstitucionalidade, permite essa manipulação dos efeitos da ADIM. Permite da seguinte maneira: via de regra, na ADIM, o efeito gerado é ex tunc. Via de regra, o efeito daquela declaração de inconstitucionalidade na ADIM é retroativo, é ex tunc, ou seja, retroage até o nascimento da lei. É assim no Brasil. Isso porque entende-se que uma lei declarada inconstitucional é como uma lei que já nasceu morta. E se ela nasceu morta, ela não pode produzir nenhum efeito, não é verdade? Por isso, via de regra lá na ADIM, o efeito da declaração de inconstitucionalidade é ex tunc, é retroativo. Não obstante, veja a novidade. O Supremo Tribunal Federal pode manipular os efeitos da ADIM. O Supremo, segundo essa Lei 9868 de 99, pode dizer que aquela declaração de inconstitucionalidade vai gerar efeitos ex nunc, a partir dali. O Supremo pode dizer que aquela declaração de inconstitucionalidade vai retroagir só 2 meses, vai retroagir só 3 meses, ou não vai retroagir. O Supremo pode manipular os efeitos da ADIM. É o que diz a Lei 9868 de 99. Só que a telespectadora nos perguntou: essa manipulação que há na ADIM, ela também existe no controle difuso? Eu digo para vocês, sim. Embora não haja previsão legal, o Supremo Tribunal Federal já decidiu várias vezes que lá no controle difuso, ele também pode fazer essa manipulação. Ou seja, pode declarar uma lei inconstitucional
e dizendo que essa declaração